esse aqui, ó. Eu sou Liliane Ventura e agora você está ligado ao vivo comigo simultaneamente pela Rádio Trianon 740AM São Paulo, Rádio Universal 810 AM de Santos e também pela tvexito.com.br. Portanto, eu quero te fazer um convite para você aumentar o volume do seu rádio, viu? Ficar bem próximo aí aos seus aparelhos, smartphones, tablets, o que tiver e baixar, inclusive, não tem ainda? Então vá até lá e solicite o seu aplicativo em qualquer plataforma aí, pode ser a Android ou mesmo da Apple, é de graça e você pode e deve acompanhar o programa que a gente propõe aqui, esse programa A Gente Que Fala, bem como os demais da nossa programação da tvexito.com.br. E aí fica bacana, né? Se não deu tempo de assistir esse horário, vai assistir a qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada. Nós vamos falar hoje no programa de documentário mostra a iniciativa dos ginásios vocacionais. Você vai saber como, por quê e que projeto é esse, tá? Consumo de café gourmet cresce mais que o tradicional. Lutador de MMA morre antes de pesagem no Rio de Janeiro. Pensamento positivo ajuda na saúde e também no bem-estar. Conosco aqui o professor de jiu-jitsu, Carlos Eduardo Gonçalves. Tudo bem, Carlos Eduardo? Seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Alegria tê-lo aqui, viu? O terapeuta e escritor Orlando Nucci, autor da coleção Frases, Dicas e Histórias Maravilhosas. Como vai? Muito bem, é um prazer estar aqui novamente com vocês e esperamos que o pessoal goste das nossas histórias. Olha aqui, deixa eu mostrar. Esse que, inclusive, nós vamos sortear, pessoal de casa? Isso mesmo. Você que participar comigo aqui, agora, de meio-dia a 1, através do telefone 11, porque é São Paulo, 50813782, repetindo, 11, 50813782, vai poder concorrer a esta literatura, tá? A barista Tabata Criazo, ela que é gerente de qualidade do Otávio Café. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, tudo certinho. Adoro o Otávio Café. Que bom que você gosta. Uma delícia. E a gente vai saber detalhes também dos segredinhos. Você conta alguns lá do sucesso do Otávio Café? Só um pouquinho, não muito. O cineasta Tony Venturi, autor do documentário vocacional Uma Aventura Humana. Tudo bem, Tony? Tudo bem. Nós somos quase parentes, Ventura, né? Venturi. Venturi. É isso mesmo. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, muito obrigado. Gente, o documentário vocacional Uma Aventura Humana, de Tony Venturi, relata a iniciativa dos ginásios vocacionais do estado de São Paulo, que teve 5 projetos piloto. A proposta era oferecer uma formação multidisciplinar aos alunos. O documentário relembra, por meio de depoimentos de alunos e professores, de imagens da época, este momento da educação brasileira. O que mudou? Qual foi o ponto mais importante assim, que você possa destacar para nós, Tony? Olha, eu acho que a principal questão é que estes ginásios, esta experiência de renovação da educação, que começou no estado de São Paulo e era pensada para todo o país, é de escola pública. E eu acho que este é o centro da questão. Nós não estamos falando de escola privada, estamos falando de uma escola que eu vivi, uma geração, né, um pouquinho mais antiga, como eu, viveu nos anos 60, que foram as escolas públicas de alta qualidade. Eu fiz o ginásio no Vocacional Oswaldo Aranha, aqui no bairro do Brooklyn, que era a única escola na capital, mas haviam 4 outras no estado de São Paulo, em Americana, Barretos, Rio Claro e Batatais. E essas 5 escolas, durante o período de 10 anos, quase 10 anos, porque em 69 o regime militar acabou com essa experiência multidisciplinar de escola integral, de escola pública de qualidade, e infelizmente se perdeu muito desse material, dessas experiências, enfim, desse sistema pedagógico que foi testado nos anos 60. E o teste esse com sucesso. Nossa, nem se fale. Todos nós vivemos uma experiência assim inesquecível. Passávamos o dia inteiro na escola, amávamos a nossa escola, almoçávamos. Respeitávamos os nossos professores. Nossa, era uma relação muito, muito fraternal, carinhosa, de respeito, hierarquia. Mas era uma escola onde, além das matérias teóricas que tínhamos todas as manhãs, nós tínhamos as disciplinas práticas à tarde. Artes industriais, artes plásticas, práticas econômicas e comerciais, artes domésticas.
Homens e mulheres, meninos e meninas, com seus 11, 12, 13, 14 anos, aprendiam a passar, a cozinhar, a lavar, a passar roupa. Foi uma experiência muito interessante de uma formação. Pensava-se uma formação mais completa, né, do aluno, e isto causou muito desconforto no regime militar, que viu aquilo como um foco de subversão. Foi uma pena, foi um equívoco. Cada um vem tentando, sabe, inventar a roda. Você já percebeu? Pois é, e lá, assim, quase 50 anos atrás, estávamos, e esse material existe, né? E através do documentário as pessoas vão poder conhecer um pouco. Existe todo um trabalho muito denso, muito importante, profundo desses professores, capitaneados pela pedagoga Maria Nildma Celani, hoje falecida, ela morreu em 99. Ela era líder desse projeto e durante 10 anos esse projeto no estado de São Paulo floresceu. Muitos alunos, muitas pessoas importantes, Liliane, passaram por lá. Só para te dar alguns pequenos exemplos, sua colega Mônica Teixeira, seu colega William Vac, estavam lá, como o maestro Fábio Caramoru, o maestro Fábio Mequete, maestro da Filarmônica da Flórida, enfim, o político José Eduardo Cardoso, hoje nosso ministro, também foi aluno lá. Ou seja, pessoas humanas. Porque tem pessoa que não é humana, não, viu? Verdade. Tem. Você está querendo me corrigir aí? Então, eu estou aqui para te provar um monte, né? Que se dizem humanas, mas humanas está desassociado de pessoas aí. Nós éramos muito crianças e a escola pensava nessa formação, nessa construção de cidadãos. Isso foi uma experiência muito importante. Deixa eu mostrar aqui o seu trabalho e como é que as pessoas podem adquiri-lo. Bem, essa é a versão compacta. Na televisão, no Sesc TV, amanhã, sábado, dia 28, às 22 horas, no canal Sesc TV, que na net... Agora me escapa, daqui a pouco eu pego o número, eu faço uma colinha, no canal do Sesc TV. Nós vamos ter a segunda parte desse documentário. Essa é uma versão compacta do filme. Esse DVD pode ser adquirido na GVIVE, que é a Associação de Ex-Alunos do Vocacional. E a GVIVE é só entrar no site www.gvive.com.br. Qual é o seu principal objetivo com esse trabalho? Olha, é trazer à tona a questão que me parece ser a questão central no país, que é a questão da qualidade da educação pública. O trabalho não é um trabalho nostálgico. Eu não olho para trás sobre o que aconteceu, a repressão, a prisão dos professores, a qualidade do ensino, como uma nostalgia. Olha que bonito que era aquilo, etc. e tal. Trago isso para motivar a sociedade, professores, pedagogos, a sonhar que é, sim, possível uma escola pública de qualidade nesse país. Principalmente um país que está se descobrindo extremamente rico, um país que em 20, 30 anos é uma nação petrodólares, com pré-sal, etc. e tal, e pode sim fazer uma verdadeira revolução, a que eu acredito, que é a revolução na educação, para que todos tenham uma oportunidade de uma escola de qualidade. Aí é o mérito da pessoa. Se você der oportunidade para o cidadão, para o pequeno, para a criança, e aí vai ser o dom e o talento dela de se transformar numa pessoa. Melhor. 11:50-813782 é o telefone do ouvinte. Para quem está nos acompanhando agora, de meio-dia a 13h, ao vivaço. Hoje tem sorteio para você, frases, dicas e histórias maravilhosas, viu? Que a gente vai oferecer para você, ouvinte. Também posso oferecer o seu DVD, Tony? Eu trouxe para você, pra Liliane. Mim? Opa, agora é você, tá, foro íntimo. Olha lá, ó. Eu vou sortear também para o pessoal em casa, porque eu adoro dar presente aqui, adoro receber também, é bem verdade, né? Mas eu vou te assistir lá no Sesc, tá bom? Ótimo. Muito obrigada. Olha, consumo de café gourmet cresce mais que o tradicional. O consumo de cafés especiais, também conhecidos como gourmet, cresce cerca de 15% ao ano, contra 3% dos cafés tradicionais no Brasil. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café, para a ABIC, o café ganhou status no país. Os brasileiros estão mais educados para o consumo, assim como os conhecedores de vinho, que sabem a origem e características das bebidas. Tabata Criaso, que está aqui conosco, ela que é barista. Agora, Tabata, eu ainda não consegui, acho muito chique quem consegue
apreciar o café sem nenhum tipo de adoçante, né? Açúcar. Alguém consegue aqui na mesa, não? Eu tomo. Você Às toma? vezes, sem adoçante, sem açúcar. Mas, às vezes, nem por apreciar, por necessidade, né? Ah, por necessidade pro esportista é sim, bom, né? Sim. Porque dá Aí tem um que up. cortar o açúcar, o adoçante. Que até mesmo o adoçante também não é tão bom quanto. Ele serve para aliviar, mas ele tem as suas químicas, tem seus malefícios. Então, às vezes, a gente não utiliza nada, né? E você sente o efeito rapidamente no seu organismo ou não? Leva algum tempo? Sim, sim. O corte de açúcar para o organismo é o fundamental para ter um resultado físico. Resultado do quê? De energia? Não de energia, porque o açúcar é uma energia falsa, mas é uma energia. Só que o corte de açúcar, você tem uma melhor qualidade muscular e até mesmo para obter uma perca de peso, gordura localizada. Entendi, porque eu tô gorda e flácida. Não, é porque eu como açúcar. Tá Não. explicado aqui, gente. O açúcar não é um benefício, é um malefício, né? É uma energia falsa, na real. Ele adoça, ele traz um gosto legal, só que o adoçante também traz esse mesmo gosto quando você se adapta ao adoçante, né? Exatamente. E os malefícios do adoçante acabam, às vezes, saindo pior do que o açúcar. E como né? é que você adoça a vida? Me conta. Sou casado, né? Tenho uma esposa maravilhosa, Gente, não precisa... meu marido, se ouvir isso, vai ficar bravo em casa. Vai perguntar, por que você está perguntando se você tem um marido maravilhoso em casa também? Mas me conta, como é que você substitui? Pela açucarose, pela fruta? É costume, né? Frutose, açucarose não, frutose. Frutose. Você pode ir acostumando, quando você vai diminuindo o açúcar, você vai acrescentando um adoçante. Depois, ao passar do tempo, isso nem te faz falta. Nem o adoçante, nem o açúcar. Lógico, você come um dia ou outro, você consome, mas não tem a necessidade de ter isso na sua vida. Mas você é adepto a gelatinas, por exemplo, quando te dá uma fissurinha de doce? Não. Não. Quando eu tenho vontade de comer doce, por eu ser atleta e treinar 3 treinos por dia, às vezes chego a perder 2,5 kg num dia de treino. Eu estou na profissão errada. todos. Eu tô na profissão errada. Eu tinha que estar treinando 3 vezes por dia. Então eu posso consumir meu doce. Pode, Posso consumir né? meu doce, posso comer uma alimentação que não precisa viver de dieta, né? Sim. Ele perde os dois e eu encontro os dois. Você encontra? Eu encontro os dois. Vixe, Maria. Mas voltando ao café, café emagrece? Você ouviu falar algo? Porque vem umas novidades aí que a gente fica achando interessante. Você já ouviu falar café emagrece? Já ouvi falar essa história. Acaba acelerando o metabolismo, como gengibre, etc. E aí Café com gengibre? Não, assim, o gengibre. Você já viu aquela técnica de você tomar um chá de gengibre antes de almoçar, antes de comer, para acelerar o metabolismo, Descobri para porque você diluir tá mais? bonita. Não, Você não é sabe essa das técnica, receitas. não. Eu adoro açúcar, eu adoro leite condensado, não consigo viver sem Nutella, eu não ando tudo, Olha não. só, Não que é essa. bonitinho. É genética mesmo. Bom, o que acontece? Sim, o consumo de café aumentou. De café especial, os cafés bons, cafés de qualidade, cafés selecionados, eles não precisam que você coloque açúcar. Então, porque não tem o amargor característico do café que a gente está acostumado a tomar. Lá no Otávio, a gente ensina o seguinte, quando o cliente vai e fala assim, vou tomar um café... Olha aquele ali, que provar sem açúcar. Por que provar sem açúcar? Porque o nosso café, o café especial selecionado, ele não é amargo e ele lembra muito mais um chá do que efetivamente aquela memória afetiva que a gente tem com o café que a gente tem desde criança. Não, chá é o americano, aquele lá não é café, Então, né? Aquele lá é chá mesmo, porque que eles dizem que é ser café, né? O chafé. Bem diluidinho na água, né? E então é isso, essa é a diferença. Quando você fala de um café de qualidade, um café bom, você não precisa adoçar porque ele lembra muito mais um chá do que um café. Ele não tem aquele amargor característico, aquele café daquela tia que você vai tomar, que você fala assim, meu Deus do céu, eu preciso colocar 5 quilos de açúcar para o café dar uma diluidinha para melhorar esse amargor. E um café bom você não precisa. Qual é a dosagem que a gente tem que ter em relação... Agora vamos falar em café em pó, depois em grãos. Tá. E o que um ganha do outro e perde um do outro? Tá. Primeiro, o em pó, acontece o seguinte, o café sofre 3 processos de oxidação. O primeiro processo de oxidação é depois que você torra. São notícias tristes que eu tenho para dar, então, por favor, se prepare. O primeiro, depois que você torra, ele dura 3 meses. Depois que você torrou o café. Efetivamente, com toda a sua complexidade. Depois que você abrir o pacote, ele dura, se você guardar direitinho, que não é na geladeira o direitinho. Não? Não é na geladeira. Você guarda dentro de um pote hermético, aqueles potes de bolacha de água e sal com torrada. Que você guarda a torrada. Então, depois que você abre, ele dura 3, 4 dias. Depois que você abriu, se você guardar direitinho. E depois que você moe, ele dura 15 minutos. Então... Gente, eu tô tomando café estragado em casa. Não é que estragou. Eu ponho num pote hermético direitinho, mas dura 15 dias. Mas não é que ele estragou. É que ele, assim, se você compra um café especial, ele tem notas, ele tem características como o vinho. Sim.
de acordo com o terroir, nananã. Então, quando você já moeu esse café, você já perdeu essas notas, essas características, depois de 15 minutos, esquece, que ele já não está mais lá. Tá com gosto de café, tá ok, mas não tem aquela complexidade. Então, você acaba tendo que optar, às vezes, por exemplo, quem gosta muito de café acaba tendo um moinhozinho pequeno em casa e moendo na hora para preparar. Eu adoro o aroma do café. Também. Eu adoro. Também gosto. Eu vou apreciar o café, mas eu já começo pelo olfato, assim. Eu fico, quando tá moendo o café, eu já estou me deliciando. É inebriante. E marcante também pelo fato da minha família apreciar o café passado na hora, né? Porque agora começou essa coisa mais moderna, né? Mas antes, as pessoas serviam um cafezinho e passavam de manhã, chegavam no meio do dia, assim, vamos beber um cafezinho, e pegava na garrafa. Não sei se alguém ainda tem por hábito fazer isso, mas eu gosto do café passado na hora. E de preferência, o moído de coador. Também gosto, porque eu sou lá da terra, perto de Mineirinho. Então tá cafezinho, entendido. uma delicinha, Tá né? entendido. E aí a pergunta é a seguinte: já aprendemos que a gente como deve armazená-lo, não colocá-lo na geladeira, e a escolha do café. Eu fico diante de uma gôndola de supermercado e fico unidunite salame mingue. Vou experimentar esse daqui, o que vai ser. Bom, enfim. Como é que a gente deve escolher o café? É o seguinte, sem dizer marcas, é claro, né? Óbvio. Na época do governo do Sarney, teve uma diminuição muito grande do consumo de café. Porque se misturava muita coisa no café e as pessoas acabaram não aceitando mais aquele sabor, efetivamente, porque o sabor estava muito ruim. E acabou se diminuindo muito o consumo. E se sentiu a necessidade, a BIC criou um programa de qualidade que chama PQC, Programa de Qualidade de Café. E ela criou 3 categorias, um tradicional, o superior e o gourmet. Essas 3 categorias, cada uma você tem um tipo de blend, um tipo de mistura diferente e um tipo de amargor aceitável. Então, um café tradicional, ele pode ter 20% do peso dele em defeitos de bebida, que é grão verde, grão estragado, grão fermentado. Você pode ter isso tudo dentro do café. E aí um pouquinho também de impurezas, que é o tradicional. Tem um selinho nos cafés, cada café da gôndola, não é obrigatório você ter o selo da BIC, mas às vezes aumenta a venda do café pelo fato de você colocar numa categoria X ou numa categoria Y. Então, você tem um selinho que vai te identificar se é um tradicional. Um café tradicional é um café que tem uma nota sensorial menor, ele é mais amargo e ele tem uma mistura de defeitos um pouquinho maior, que é de 20% do peso dele. Tá. E blenda, que tem café fruta. Você vai lá na quitanda, vai comprar uma banana. Não tem vários tipos de banana? Então, cafés também tem vários tipos. Você tem o arábica e o robusta, que são cafés diferentes, de qualidades diferentes. Por isso que um café, quando você vai vê uma embalagem e vê um café 100% arábica, quer dizer que é um café que é de uma qualidade superior a um café que tem robusta. Robusta, ele tem muito gosto de madeira, gosto de borracha. Hoje estão se criando algumas novas técnicas para melhorar esse café, mas ele é um café que ele não tem um sabor muito agradável. Então, para quem quer um café mais refinado, deve escolher 100% arábica. Arábica. E um café gourmet, no caso, seria o ideal, porque aí ele não tem esses defeitos, esses verdes, esses fermentados, esses grãozinhos estragados, ele não tem isso, tá? E aí ele tem um sabor muito melhor. Ei, então, tá gostando, aprendendo sobre café aí? Eu vou fazer um rápido intervalo e voltamos já, eu te espero. Estou muito feliz de participar desse projeto. Sobretudo a união que vocês têm e a qualidade. TV Êxito, TV na internet, sucesso total. Por quê? TV do futuro. TV Êxito, um jeito novo de ver TV. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, muito bem, a de sua continuar TV aqui na web. Conversa, menina, do café. Olha, e já vamos aprender um pouquinho mais sobre isso também, tá? Agora eu quero conversar com o lutador de MMA, Leandro Feijão, né? Quero conversar com ele, não, quero contar dele, porque ele faleceu antes da pesagem para o evento no qual lutaria no Rio de Janeiro. Ainda não se sabe a causa da morte, mas há especulação sobre o tratamento que Leandro fez para perder peso. Apesar do esporte ser recomendado para qualquer idade, alguns profissionais questionam os limites em que ele deve ser praticado. Carlos Eduardo Gonçalves, você deve ter mais
informações sobre esse esportista. Ele perdeu muito peso? Precisou perder muito peso? Então, referente à morte do Leandro, é difícil falar porque nós não temos nenhum dado ainda, né? Se ele perdeu peso, se ele não perdeu, porque isso é uma particularidade de cada atleta, né? Então, cada atleta tem o seu modo de trabalhar para lutar. Então, sobre a morte dele, só depois com os resultados médicos. Mas vocês têm categorias que vocês competem. Você acredita que eu já apresentei um MMA? Apresentei. Fiquei bacana, encantada. Fiquei encantada porque entre socos, pontapés, é uma arte linda porque vocês se respeitam muito. Eu acho. Olha, foi um dos lugares, olha que eu frequento bastidor de esportes, enfim. Foi um lugar onde eu vi maior respeito ao oponente, sobretudo porque um vai dar na cara do outro lá. Adorei, porque realmente a primeira prática que é exigida de vocês é da disciplina. É disciplina. Não é verdade? Disciplina. A maioria dos esportes de artes marciais é oriental, né, Eliane? Então, a disciplina é o foco. Né? E o respeito. Fiquei encantada. Tanto é que hoje em dia a gente vai para um estádio de futebol, a gente vê pancadaria, e você vai no campeonato de MMA, lógico, existem golpes traumáticos, cenas que às vezes chocam o público. Só que terminou aquilo, nós somos amigos. Se abraçamos, saímos para jantar, não tem rancor, né? É profissionalismo, né? Não é nada de rancor um com o outro, né? E aí, como se manter? A sua esposa está te acompanhando aqui. Sim. Aquela moça bonita ali que eu estou vendo aqui. Depois eu vou começar um particular com ela, que eu fiquei imaginando que a esposa assistir a prática desse esporte. Difícil. Né? Os filhos, tem filhos já? Não. Filhos, mãe. Mãe você tem? Minha mãe não assiste. Não assiste, né? Não deve ser fácil. Ou já se acostumou? Ela é minha companheira, ela vai em todos, né? Ela disse que se acostumou mais ou menos. É isso que eu vou traduzir a fala dela aqui. Mas me conta aqui, vocês, no seu preparo, você acha que tem realmente muito esforço, ou seja, um esforço até quase que desumano para se alcançar, não é? De repente, a pesagem necessária na hora de um campeonato? Não digo desumano, porque assim, todo atleta ele sabe o peso, a categoria que ele luta. Às vezes, não tão antes quanto a luta como necessário, mas ele sabe. E um atleta, que se julga atleta, ele tem uma estrutura, ele tem uma equipe, né? Ele tem orientação médica. Então, hoje em dia, lógico, existem vários campeonatos, às vezes não é todo mundo que tem essa estrutura de ter uma orientação médica, quanto pode perder, quanto não pode, o que se pode consumir, o que não pode consumir. Então, por isso que é de atleta para atleta. Existe percas, eu mesmo, às vezes tem campeonatos que eu tenho que perder pesos, às vezes tenho que perder 10 quilos no mês, às vezes tenho que perder... Em um mês? Em um mês, Depois você me diz como. Tô adorando essa entrevista. Um mês você perde 10 quilos? Um mês, mas assim, nada que saia fora da minha capacidade. Para não ultrapassar meu limite, orientação. Porque existem vários fatores, né? Cada metabolismo tem uma reação, cada corpo tem uma reação... cada musculatura vai até um limite. Acho que às vezes o que falta é pessoas que orientam, né? Na nossa equipe a gente tem profissionais suficientes para estar adequando cada ponto. Às vezes mesmo que o campeonato ofereça a você vai lutar tal categoria, mas se o meu responsável falar não, porque não é viável, a gente respeita e obedece. Como é que você descobriu o MMA? Porque hoje está na moda aqui no Brasil. Mas houve um tempo que não era tão glamuroso assim. Eu digo que hoje o MMA é um comércio. É um comércio. Eu dou aula em várias academias, em toda academia se procura o MMA. O MMA é cheio. Né? É importante desde que o profissional passe exatamente o MMA, porque assim, Liliane, existe 2 tipos de MMA, eu julgo, né? O profissional, que é o que nós praticamos na academia de Emel Maia, que a gente temos atletas do UFC lá, no mínimo 50 alunos treinando, atletas, né? Não atletas, a maioria todos profissionais, como tem o MMA de academia, que eu falo que é o MMA fitness. Que é o MMA que você não pode pôr 2 mulheres para fazer uma trocação, porque você pode traumatizar ela, não pode voltar. Você não pode pôr uma criança para pôr um contato, senão você pode lesionar. Mas virou um comércio. Então, lá elas estão simulando. Na verdade, para você que está acompanhando pela tvexito.com.br, nós estamos mostrando 2 mulheres em posição de luta. Sim. Né? E ali 2 homens, aí ele está chutando o saco. O saco. Como é que chama aquilo ali? Interno na coxa, né? Mas como é que chama aquilo que ele está segurando? Chute.
Aparador de chute. O aparador de chute. E a mulher, como é que ela faz? Ela chuta o quê? Bate aonde? Normal. O treino feminino é o mesmo treino masculino. Né? Às vezes o que modifica é a intensidade. Mas, por exemplo, eu treino com mulheres na academia lá que tem a mesma potência, até mesmo os mesmos golpes masculinos. Os meus golpes são os mesmos, mas às vezes tem as mesmas potências que nós homens temos. É mesmo? Lógico, existe às vezes diferença de peso. Naturalmente, certo. Algumas mulheres são um pouquinho mais frágeis do que o homem. Só que lá, como são todos profissionais, se a gente dizer que é mulher, eu posso jogar mais fraco, não existe isso, né? Eles têm as mesmas potências. É treino, Helena? Quais são os benefícios do MMA para fitness? O MMA é um esporte que queima muita caloria. Gente, eu tô muita. no paraíso. Queima muita caloria, porque você fica chutando, dando soco, é isso? Você move todos os grupos musculares, né? Quando você está socando, chutando, você está exercendo atividades aeróbicas. E quando você vai para a parte de solo, que a gente chama solo, que é o jiu-jitsu é um esporte muito isométrico. Às vezes você vê o lutador nas costas ou montado no outro e ele fica 5 minutos segurando. Então é uma isometria de 5 minutos corporal. Então você imagine o desgaste físico que se tem, né? Tanto é que às vezes você assiste uma luta de MMA, você vê no segundo, no terceiro round, o lutador já fraco. Você fala, mas o rapaz não treina. Não é. Existe tensão muscular, psicológico e é muito desgastante. Muito bem. Você quiser saber mais detalhes, pode também fazer sua pergunta, porque nós estamos ao vivo de meio-dia a 11 50 81 3782. Venha saber um pouco mais sobre café, né? Sobre educação, a educação do passado e do presente. E agora eu vou conversar com ele, que muito se fala que a mente move montanhas. Para muitos cientistas, uma atitude otimista pode sim gerar resultados surpreendentes. No caso da física quântica, os especialistas nos comparam com elétrons, cuja energia pode ser direcionada. Para muitos, basta utilizar a técnica correta para colhermos os benefícios na saúde, no trabalho e nos relacionamentos. É isso, Orlando Nussi? Isso mesmo. É interessante que a gente já em outras oportunidades nós falamos a respeito, né? E porque sempre tudo que nós fazemos está relacionado à maneira como eu penso. Né? Se eu penso, por exemplo, eu estava vindo para cá e eu pensei, bom, o trânsito vai estar bom, e não é que ele abriu, ele foi se abrindo mesmo, ou a gente vai descobrindo outros caminhos, outras formas e tal. E se a pessoa pensa, não vai dar certo, pode ficar tranquilo que realmente não deu. Como que a gente começa esse exercício para entrar na frequência do otimismo? Porque tem gente, vale-me Deus, hein? Tem gente que você corre dela, você não quer nem perguntar se ela está bem, porque ela vai parar para te explicar que está mal. Se você pergunta como ela está, ela explica. Então, eu estava aqui pensando sobre uma história para a gente contar, já que o meu livro São com Histórias, hoje são 500, com o livro número 12, que vai ser lançado dia 19 de outubro, são 545 metáforas. E as metáforas que nos ajudam a refletir sobre determinadas situações, determinadas coisas que estão nos acontecendo, um comportamento que a gente às vezes pode ter e não percebe. Tem metáfora de 30 segundos, 1 minuto? Tem. Então vamos lá. Então, é a história de dois meninos, dois irmãos, um otimista e outro pessimista. E aí o que aconteceu? O pai resolveu dar um presente para o otimista. Para o pessimista, ele deu uma bicicleta. E para o otimista, ele deu uma lata de esterco. Imagina, um ganhando uma bicicleta e o outro ganhando uma lata de esterco. Aquele que ganhou a bicicleta, como ele era pessimista, só para ver como que seria a reação dos dois. Ele falou, ai meu Deus, essa bicicleta, eu já vi que eu vou cair, eu vou me machucar, eu vou para o hospital, minha família vai ficar triste, eu vou ficar machucado, não sei o que vai acontecer comigo, ai minha vida, mas eu não tenho sorte mesmo. E começou a se queixar. E aí o otimista, quando ele viu a lata de esterco, ele falou assim, oba, ganhei um cavalo. Opa! Aonde está? Ai, que então acho que é interessante. Tá vendo? Quer dizer, que nem, eu posso comentar, nós estamos falando sobre educação, sim, né? Claro, com o Tony, não é isso? E aí tem uma das histórias que eu acho que vale a pena, eu acho que é legal da gente refletir sobre ela. É a história de uma professora que ela estava em casa examinando um trabalho feito pelos alunos
E aí ela se emocionou muito com um dos trabalhos. E aí o marido, quando ele entrou, ele perguntou para ela o que é que estava acontecendo. Ela disse, é que hoje eu pedi algo diferente para os meus alunos. Eu pedi que eles fizessem uma redação e nessa redação eles colocassem o que eles gostariam de ganhar de Deus para serem mais felizes. E essa aqui me tocou profundamente. E entregou o material, aquele papel para o marido. O marido, então, leu e lá estava escrito assim, Papai do céu, o que eu quero talvez seja uma coisa muito diferente em relação aos meus colegas. Eu quero é ser um televisor, mas não um televisor qualquer. Eu quero ser um televisor lá da minha casa. Porque o televisor da minha casa, ele tem a atenção de todos. O meu pai, quando chega, ele quer assistir o seu futebol. Minha mãe não perde as novelas. Meus irmãos brigam pelo que está passando na televisão. E se a televisão quebra, eles correm para consertar. Aí o marido terminou de ler e falou, nossa, coitado desse menino e coitada dessa família. E aí a mulher chorando falou assim, essa redação é do nosso filho. Então veja como é que é. Então, bonita história. Não é verdade? Muito. E aí também, como eu acredito que dê tempo para a gente contar uma história sobre... O Carlos Eduardo estava falando sobre lutas, né? Sobre o controle e tal. E eu tenho uma das histórias que ela diz assim, era um mestre oriental e ele era muito conhecido, por ser muito bom nas aulas de lutas que ele dava e tudo mais, mas pelo autocontrole, pelo controle que ele tinha. E aí... Então, apareceu na cidade um desafiante. Eu não sei se o Carlos conhece a história, mas vai ficar legal para ele poder refletir. E aí, esse mestre, então, apareceu um oponente e disse assim que ele ia tirar ele do controle. E ele aceitou o desafio. E marcado, então, na praça pública, onde estava lotado de pessoas, umas torcendo a favor e outras contra, porque é assim que acontece, não é? E aí aquele forasteiro chegou e começou então a falar para o mestre palavras do mais baixo calão, coisas que realmente xingou a mãe, pai, filho, família, envolveu tudo, mas o homem olhava com carinho, com compreensão os olhos daquele oponente. Com muita tranquilidade, aquele homem, aquele forasteiro foi ficando nervoso, chegou uma hora que ele quase explodindo, saiu dali e foi embora. E aí os alunos chegaram e falaram, mestre, que decepção. O senhor nos ensinou tanto e nós sabemos que o senhor, com apenas um golpe, eliminaria aquele homem. Por que o senhor não fez? Aí ele disse assim, isso é uma lição para vocês. Porque quando alguém vem, lhe traz um presente e você não aceita, com quem fica o presente? Aí os alunos disseram, com quem veio trazer? Ele falou, pois é. Ele veio me trazer um presente e eu não aceitei. Aquela ira, aquela coisa ruim que ele me trouxe, eu não peguei e ele teve que levar embora com ele. Então, fica aí uma lição. Então, é mais ou menos isso que acontece, né, Carlos? Muito. Então, é isso aí. E só comentando sobre a nossa colega, sobre o café... Vai ter o café também? Meu pai dizia assim que o café emagrece. Aí as pessoas perguntavam, é verdade? Eu falei, pega 1000 pés de café para cuidar. É fato, é fato. Olha, você pode e deve participar conosco, viu? Aqui no Gente que Fala, se estiver nos acompanhando ao vivo, agora do meio-dia a 1, através do telefone 11 50 81 37 82. Gente, olha, o vocacional é considerado uma grande homenagem à cidade de São Paulo. Seu diretor, o italiano Tony Venturi, disse se tratar de um filme sobre o coração da cidade. O centro, que é diferente de todos os outros lugares. Segundo ele, os bairros da cidade são segregados, mas o centro não. Lá, os mundos se misturam, se encontram, colidem e se separam, mas convivem. Que bonito, hein? Que percepção a sua, Tony. Desculpa. O Estamos Juntos, Liliane, eu lancei em 2011. É um longa-metragem de ficção com Leandra Leal, Cauã Raymond, Tira Paz, Débora Duboc. E é um filme que fala um pouquinho dessa nossa grande metrópole. O Vocacional, esse documentário, que agora vai ao ar no Sesc TV,
sábado, dia 28. Inclusive, fiz minha lição de casa. Vai ao ar na Sky, no canal 3, na NET, no canal 137, na Oi TV, no canal 29. O Vocacional estava localizado no bairro do Brooklyn. E ele tinha uma coisa muito interessante do ponto de vista da pedagogia, que agora, enfim, é uma discussão muito forte dentro da nossa sociedade. Ele fazia uma pesquisa socioeconômica no bairro e levantava o perfil daquela população. Em 1960, o bairro do Brooklyn, 70% era classe média, 15% era classe alta e 15% era classe baixa. Nós fazíamos um vestibulinho, porque era uma escola pública de altíssima qualidade. E as pessoas entravam dentro deste perfil, ou seja, 70% de alunos, você entende, no questionário, eram filtrados para as vagas de classe média e, respectivamente, 15 de classe alta e 15 da população carente da comunidade do Brooklyn. Isso quer dizer o quê? Era uma escola que já trabalhava a questão da cota, mas voltada à realidade da sua comunidade. Ou seja, a escola era o microcosmo da comunidade maior. E era uma coisa muito bonita, porque lá estudava o filho do banqueiro com o filho do bancário, o filho do industrial, como, por exemplo, meus amigos que estudaram comigo, os Gurgel. A família Gurgel, uma família de classe alta da sociedade, que inclusive teve aquele projeto de indústria nacional, os carros Gurgel, e estudávamos com filhos de operários. Mas éramos todos iguais, não havia diferenças, usávamos o mesmo uniforme. Quer dizer, estávamos lá dentro de um ambiente muito democrático e muito igualitário. Para você ver um pequeno exemplo de uma coisa que já era feita há 50 anos, hoje se discute tanto sobre cotas, etc. E tal, e isso já estava sendo aplicado lá. Pois é, inventando a roda, todo mundo tentando, né? Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já, eu espero você. Eu puxei de novo para o assunto, porque do êxito imediato desse lançamento. Acho que as pessoas vão poder acessar em qualquer lugar do mundo. Essa ideia me agrada demais. Essa TV Êxito que já nasceu coroada de êxito e sucesso. TV Êxito, um jeito novo de ver TV. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. A Coordenadoria de Turismo da AFEPESP realiza diversos passeios de um dia, excursões para hotéis AFEPESP e pacotes turísticos para as melhores cidades turísticas do país, a preços e condições vantajosas para associados, dependentes e convidados. Informações, preços, dias estão no site da associação, afepesp.org.br/turismo, tá bom? Olha aí, a Coordenadoria de Turismo está localizada na sede da AFEPESP também. Se você quiser o endereço, é Rua Bittencourt Rodrigues, 155. Muito bem, vamos ao nosso próximo assunto que a gente vai tratar. É se é possível preparar bons cafés em casa, mas isso é logo depois do intervalo comercial. Eu já conheci os estúdios, a produtora, e realmente é de primeiro mundo. Projeto maravilhoso de integração. Estou emocionado de ver o lançamento de uma TV que já é sucesso. TV Êxito, um jeito novo de ver TV. É um projeto que não tem como dar errado, né? Tem tudo para ser um êxito, como diz o nome. Cada vez mais a internet vai ser o acesso do homem à notícia. Qualidade técnica, muita competência, muita dedicação e o mais importante, paixão. Muito bem, gente. Olha, apesar de não termos o conhecimento dos bons baristas e nem mesmo os equipamentos de uma cafeteria, existem algumas dicas simples que podem ajudar no resultado final do café, sabia? Por exemplo, usar água mineral, escolher o pó de acordo com o gosto pessoal, acondicionar bem o café, não ferver a água. Gente, eu fazia tudo errado. Não pode ferver água? Não, e se você ferver, tem que deixar ela esfriar ebulição. Um pouquinho. Tem que deixar, se você ferver, você deixa lá 1 minutinho paradinha e depois você prepara o café. Sabe o que eu fazia? O quê? Além de ferver, aprendi lá na minha cidade mesmo, que você pega o misturava pó e mistura e deixa ali fermentando um pouquinho, depois... Ai, nada disso. Sabe por quê? Um dos piores problemas da extração de qualquer café é a cafeína. E a cafeína ela é hidrossolúvel. Quanto mais tempo o café ficar em contato com a água, mais cafeína ele vai liberar. Então, e a cafeína é muito amarga. Se você fizer isso, você vai
o seu café vai ficar extremamente amargo. Misturando na água, deixando, aí vai diluindo, vai ficar muito amargo. Talvez por isso que as pessoas pusessem tanto açúcar. Porque aí já fazia aquele café do interior tão... melado para tirar o amargo da cafeína, que interessante. Exatamente. Então, ferva a água, deixa um pouquinho lá o e ideal descanso. é não alcançar a fervura. Se alcançou a fervura, porque aí começa a tirar o oxigênio da água, aí você acaba estragando o sabor. Tipo, diminuindo a complexidade. Então, o ideal só aquece. E aí, da hora que estiver levantando aquelas bolinhas antes de ferver, você já desliga e prepara o café. Esse é o ideal. Se for usar coador de pano, que no Brasil todo mundo adora coador de pano, né? Assim, lembra da avó, né? Super tradicional. E guarda na geladeira. Então, o que acontece? O coador de pano, para usar, para preparar ele melhor, ele tem que estar seco. Então, ele não pode estar molhado. E não pode deixar ele na geladeira. Por quê? Ele começa a absorver os aromas de tudo que está dentro da geladeira. Já tomei café com gosto de carne. Então. Aí o seu café fica com aquelas notas... São notas da carne assada do dia anterior, aquela coisa. Lasanha. Então, uma delícia. Então, o ideal é você deixar ele sequinho. Usou, lavou? Não lavar com produto de limpeza nenhum. Deixou, secou. E aí você guarda no armário, não colocar na geladeira. Quando a gente vai fazer um coador de papel, aqueles coadores tipo filtrado mesmo, com papelzinho, sempre molhar o filtro, o papel antes, e aí depois você coloca o café, e aí depois você coloca a água. Só que a água ela tem que ser colocada da seguinte forma. Primeiro você só molha todo o café. Depois você começa a jogar de maneira mais delicada, devagar, jogar em cima do café. Por que primeiro você só molha? Você vai fazer uma pré-infusão. Eu sei que é um nome um pouquinho chatinho para aquela coisa que a gente já faz todo dia. Mas essa pré-infusão é a seguinte. O café ele é extraído em partes. Então, a primeira parte que você extrai do café é a acidez. A segunda parte é a doçura. E, por último, tudo que é amargo no café. Então, se você molha ele todo, você vai extrair isso de uma maneira uniforme. Entendeu? Então, você não vai extrair uma parte mais de uma molécula, de uma partícula e outra parte... E quanto tempo leva essa infusão lá? Porque você vai estar regando. Depende do seu gosto pessoal. Se você gosta de um café mais chafezinho, você joga mais rápido. Se você gosta de um café um pouquinho mais, você joga mais devagar. Aí depende do seu gosto pessoal. Aprendeu a fazer café, Tony? Nossa Senhora. Tony, nós estamos hoje... Eu vou, inclusive, anotar, para não esquecer. Você sabia disso tudo? Vocês sabiam disso tudo aqui? Aqueles cafés que a gente mostrou ali, mostra ali, Raela, aquelas imagens, aquilo que a gente fala que é café, mas parece um sorvete, uma coisa sobremesas, deliciosa, né? Não é? Isso é uma Chemex, é um método de preparo bem legal. Esse aí é algo assim, inenarrável, intomável e tudo mais. Me conta que café é esse. Esse é um moca, mas ele é um moca, só que ele tem um chantilly por cima. Então, é calda de chocolate, leite vaporizado, e aí o café que você preferir. Normalmente, a gente costuma servir com um expresso. E aí, você tem uma jogadinha para ele ficar com essas 3 camadas. Primeiro, você joga o leite. Depois, você joga a calda. Depois, você joga o café. E aí, ele fica com essas 3 camadinhas. A ordem é diferente. Charme. Parece uma arquitetura e decoração. Isso. A gente faz isso. Passa no meio do salão do Otávio para todo mundo ficar com vontade de pedir. E pedir correndo. Agora, por que beber água junto com o café? Para você limpar as papilas gustativas. Então, tanto a água com gás ou a água filtrada natural serve para isso. Para que você possa limpar e sentir o sabor do café que você vai tomar. Antes de tomar, isso. E para quem não gosta, por exemplo, tem dificuldade de tomar expresso, que está muito amargo, acha que não é, tem uma dica também, que é você misturar... Todo o amargor do expresso está na crema. Tá? Então, você dissolve, dilui essa crema, mexe, e aí depois você prova. Você que tem dificuldade para tomar sem açúcar, mexe, dá 2 golinhos, depois você põe açúcar ou adoçante, o que você preferir. E aí você vai se acostumando, e aí daqui uns 2, 3 meses, você já está tomando café sem açúcar. Você já prefere. Muito chique. Acho chique. É gente que tem paladar apurado, não é assim? Então, mistura. Isso, dissolve aquela crema do expresso, e aí você prova e diminui o amargor, que é característico, às vezes, daquela Não dá para separar a crema do Se café? você preferir, sim. Se você quiser tirar com uma colherzinha, você pode tirar. Às vezes pode ficar
ficar mais fácil para você tomar. Muito Eu posso fazer uma pergunta para Deve. Tabata? Você toma sem açúcar ou com açúcar? Com certeza sem açúcar. Eu não posso tomar com, porque o que... Assim, gente, tem café que foi feito para tomar com açúcar e tem café que foi feito para tomar sem. Café que foi feito para tomar com açúcar são aqueles cafés tradicionais que a gente está acostumado, são amargos. E aí você não tem como tomar sem açúcar. Agora, café bom, você não precisa colocar açúcar, porque você nem sente tanta falta. Você estraga até o gosto, né, Tava? Você estraga a complexidade, você estraga aquelas notas que a gente fala, o barista ou o sommelier tá falando que esse café ou que esse vinho tem notas de manjericão, de banana, você fala, gente, o que esse barista, esse sommelier usou para falar disso, né? Então, se você coloca açúcar, você não consegue sentir isso que o barista está te ensinando. Mas no café eu consigo isso? Consegue. Quando você for lá anotar, você toma, você vai sentir notas de chocolate, caramelo, baunilha e nozes. Mas você não pode me esperar lá, que eu vou mesmo. Agora eu quero sentir as notas todas aqui, nada desafinado. Gente, olha, você agora, em vez de participar conosco, você que está aí nos acompanhando, 11:50-813782, para poder também fazer os seus questionamentos junto aos nossos queridos amigos aqui da mesa. A começar com o Robson Toledo de Guarulhos. Carlos, quem são os seus ídolos e qual é a maior expressão de jiu-jitsu no país? O meu ídolo do jiu-jitsu, como sempre foi, eu comecei com ele e hoje eu treino com ele novamente, que é o Demian Maia. Né? Ele é minha referência no jiu-jitsu, não só no jiu-jitsu, agora também no MMA, né? Que vai estar lutando dia 9 em Barueri. Então ele sempre foi minha referência, tanto no jiu-jitsu quanto no MMA. O Paulo Silva da Saúde. Tabata, a garrafa térmica e o adoçante acabam tirando o sabor do café? E queria saber se existe uma quantidade para ser consumido por dia. Conheço pessoas que tomam aí quase meio litro. E existe algum malefício, o excesso? Existe, a cafeína pode matar. Você conhece de meio litro, ele conhece quanto? Eu tomo quase 2 litros de café. Meu filho não te disse para beber água? Incrível. O meu único vício é o café. Café é o meu único vício. Eu tomo café para dormir. Eu chego no último treino, meia-noite, tomo um copo de café para deitar. Nossa, que é a única coisa que acalma o meu sistema nervoso. Eu tomo café, fico tranquilo. Você fica excitado aí. Para alguns que deveria excitar, para você acalma. Acalma. Porque você já deve ser excitado normalmente. Eu acho que é por isso que a gente tem que ter uma orientação. Todo atleta tem que ter uma orientação. Porque o café, como ela falou, tem muita cafeína. Acelera a sua frequência cardíaca. Isso no treino, se não tiver uma boa orientação, pode trazer danos. Dá problema. Bom, a garrafa térmica atrapalha sim. Você acaba tirando todo aquele sabor. Depois que você prepara o café, você tem que tomar. Você prepara para tomar. Não dá para você ficar guardando durante o dia aquele café que ele vai ficar muito mais amargo durante o dia. Tem malefícios que depende da genética, depende do tipo de pessoa. Tem gente, por exemplo, como ele, que toma 2 litros de café. Se eu, que sou barista, tomar 2 litros de café, eu não durmo durante uma semana. Eu tenho sensibilidade à cafeína. Então, como eu provo muito café durante o dia, eu tenho que ir controlando com água. E a cafeína, em alguns níveis, pode até matar. Nossa, mãe. Como? Mata, você vai... Só que assim, o seu corpo, ele começa já a responder, por exemplo, tem dias que você, não sei, você já tomou muito café durante o dia inteiro. Aí chega uma hora que você não aguenta mais ver, é o seu corpo dizendo não, que no próximo gole você vai morrer. É assim que funciona. Aí começa a acelerar o batimento cardíaco, começa a acelerar todo o processo e aí pode até matar. Muito bem, a Patrícia da Vila Verde. Carlos, para as mulheres existem categorias mais leves para praticar esportes como o MMA e o jiu-jitsu? Existe. São diversas categorias. E inicia-se o jiu-jitsu, por exemplo, é questão de faixas, né? Inicia-se pela faixa branca, aí vai subindo azul, roxa. Então, cada um no jiu-jitsu luta dentro do seu peso e da sua faixa. Então, dificilmente você vai pegar uma pessoa que esteja muito acima do seu conhecimento. Então, é uma prática de esporte que todos, desde criança, mulheres, idosos, podem praticar. Por exemplo, eu estaria na categoria sumô. Vamos lá, Ana Maria de Santana. Tabata, o tempo que a água ferve determina o sabor? Falo isso porque eu faço café como meus avós, no coador de pano, mas deixo a água ferver junto com o pó, meu caso, de café, e acrescento açúcar, junto tudo. Que qualidade de café eu vou ter, hein? Se você gosta desse café, continue tomando. Não sou eu que vou definir que tipo de café que você vai tomar na sua casa, né? Mas o ideal, assim, o processo ideal é você não ferver a água e não misturar o café. Então, você primeiro ferve, deixa a água até começar a levantar aquelas bolinhas, desligou,
e coloca o café, a água em cima do café e faz aquela pré-infusão e depois você vai jogando devagarzinho. Esse é o ideal para você conseguir extrair o melhor daquele produto que você comprou para sua casa. Olha aqui, o Eliseu de Cachoeirinha para você, Tony. Ele fala assim, sou ouvinte aí do programa Gente que Fala, e sobre o comentário do primeiro entrevistado, Tony, eu acho que ele não gosta muito de militares, não. Foi quase uma ofensa aí o comentário, viu? Os militares foram a alavanca da educação no país. Tenho 2 filhos que estudaram em colégio público e hoje estão na USP. Bom, viva a democracia, né? É. Cada um tem uma opinião, mas pessoalmente, e eu acho que se estudarmos um pouco a nossa história, eu acredito que a ditadura militar de 64 e que finaliza seu ciclo em 1980, ela foi extremamente perniciosa ao nosso Brasil e hoje nós pagamos um preço muito caro, entre eles o desmantelamento e a pauperização do professor da escola pública. Hoje o professor de uma escola pública ganha menos do que, enfim, a maioria das profissões, sem demérito nenhuma delas. Eu ia fazer um exemplo de um trabalhador da área de serviços. O professor do Brasil é um pária quase, e já foi uma pessoa muito importante dentro da nossa sociedade. O João Paulo Jassanã, Carlos, você acha que o MMA tem crescido no país? Qual a parte mais difícil na hora de entrar neste mundo? O MMA cresceu e muito. Muito. Para nós isso é muito importante, para a gente que vive disso, né? Que aumenta a nossa fonte de renda. E o mais difícil é você ter o preparo. Muitas pessoas hoje em dia, por ter virado comércio, já começam no MMA. Eu vou treinar MMA. E você vai ver, mas você treinou o que antes? Um judô, um jiu-jitsu, um muay thai? Não, eu vou treinar o MMA. Que não é bem assim, né? Eu comecei em 97. Em 97, você falar assim, vou começar no MMA, você nem entraria na academia. Você tinha que ter uma especialidade ou um faixa preta de jiu-jitsu, um bom conhecimento e uma modalidade para você entrar, porque o MMA é um esporte perigoso, tá? Quando você não se tem informação. E doutrinamento. E doutrinamento. É por isso que eu acho que é muito importante, é mais na parte de doutrina, de respeito, porque muitas pessoas acham que é só subir e bater. Não é só subir e bater, você tem que conhecer seu corpo e respeitar seu adversário. A Carla Siqueira, de Guarulhos. Orlando, como entender a física quântica, já que eu vi que ela nem existe? Na verdade, eu trabalho, o meu estudo é mais sobre a metáfora, né? Que a física quântica ela tem a ver, né, com a PNL e tudo mais, mas eu não cheguei a estudar a fundo a física quântica, eu só vi ela por cima. O que eu sei é que toda a informação que normalmente nós queremos passar, e se nós passarmos ela de uma forma, utilizando uma metáfora, é sempre interessante porque aquilo registra melhor para a pessoa. A pessoa, muitas vezes a pessoa ela usa a metáfora e ela usa a metáfora de uma forma negativa. Por exemplo, a pessoa está trabalhando muito e ela diz assim, estou trabalhando feito um condenado ou feito uma mula, não é verdade? E ela está usando uma metáfora, porque ela não é mula e nem é um condenado. Claro. Né? Então, se a pessoa, de repente, disser, olha, estou trabalhando feito um leão ou feito uma leoa, mudou o bicho e muda toda a representação interna sobre isso. Então, a gente tem que estar sempre atento à maneira que nós usamos e à metáfora que nós utilizamos. Comer o pão que o diabo amassou. Vixe Maria, o diabo lá sabe até fazer pão, larga os capetas lá quietos. Verdade. A Eva do Cambuci, Tony, como fazer cinema com baixo orçamento no país? Qualquer um pode fazer cinema? Eva, não, eu acho que qualquer um, do ponto de vista da oportunidade, eu acho que sim, idealmente, utopicamente, sim. Mas para fazer cinema tem que estudar muito, muito mesmo. Tem que investir, não precisa ser necessariamente uma escola de cinema, e hoje temos boas no país, a ECA aqui em São Paulo, a FAAP, por exemplo. Mas você pode vir da literatura, das artes, da arquitetura, você pode vir de outros setores e depois focar em cursos específicos técnicos, em institutos que também estão presentes no país, e começar de baixo, começar com seus pequenos filmes, os curtas-metragens, e aí, se você tiver dom e talento, vocação,
você chegará a fazer um longa-metragem, você chegará a fazer cinema no Brasil, Eva. Você acha, Carlos, que existe um projeto aí, e muitos professores defendem, que tenha lutas nas aulas de educação física? Você acha que as pessoas estão preparadas para isso? Sim, eu acho que está preparada e isso seria essencial. Muitas escolas hoje em dia, que eu conheço, já tem um projeto de judô, né? O judô, eu acho uma disciplina milenar muito importante, que o respeito é o que predomina, né? Mas assim como o judô, diversas outras modalidades poderiam ser implantadas, porque como a gente conversamos anteriormente, a arte marcial é a disciplina, né? Essas pessoas que saem na rua e agridem alguém com uma camiseta de artes marciais, de jiu-jitsu, de MMA, seja qual for, ele não é um atleta. Ele é apenas aquele que comprou uma camiseta e sai agredindo as pessoas na rua. Um atleta, ele é uma pessoa... Como eu treino com vários lutadores de UFC, eu mesmo sou atleta, são as pessoas mais calmas que eu conheço na minha vida. Deixa eu olhar para sua esposa. Hein? Hein? Né? É calmo porque tem o exercício interno, né? Interior que você tem que fazer. Você gasta todas as suas energias, né, Lilian? Lá no treino. Quando você chega para brigar, tá fraco. Não tem nem porquê. Tá certo, meu marido vai ter que fazer MMA. Com certeza. Mas ele fazia jiu-jitsu, também chegar fraquinho. Vamos lá. Olha, eu quero te contar, gente, que a partir de agora o Parque do Ibirapuera vai ficar aberto nas madrugadas de sábados e domingos. É isso mesmo, a maior parte do parque ficará fechada ao público para preservar o descanso dos animais. Doação de mudas, feiras de artesanatos e trocas de livros estão entre as atividades da madrugada, além de caminhadas, passeios de bicicletas, de patins ou de skates. Olha, bacana, né? Esperamos aí com toda a estrutura e segurança que merece o parque, né? Muito bem, vamos ao sorteio do livro. O livro aqui do meu... Vamos fazer o convite já Sim, vai ter isso. Lançamento do próximo livro e o sorteio de hoje, frases, dicas e histórias maravilhosas. Vai para quem? Ana Maria Santana. Muito obrigada, Ana Maria, pela participação, pelo carinho, pela audiência. E quando vai ser o lançamento do livro? O lançamento vai ser dia 19 de outubro, na Livraria Saraiva. E só para lembrar, porque às vezes as pessoas dizem assim, um livro com histórias. Realmente, ele é para reflexão. Mas se a pessoa for lá no dia do lançamento, ela vai poder também ver os trabalhos que nós fazemos, o trabalho social que nós fazemos com o resultado dos livros. Porque toda a renda desses livros, elas vão para trabalhos sociais que nós fazemos com crianças carentes lá da região leste, lá para o extremo leste. Então, e aí se as pessoas quiserem... Posso dar o site? Deve. O site é www.historiasmaravilhosas.com.br. Histórias com H, viu? historiasmaravilhosas.com.br. E também tem no Facebook, se a pessoa procurar lá também, me procurar como Orlando Nucci e também a fanpage Histórias Maravilhosas, tracinho Orlando Nucci, vai encontrar também, aí lá tem muitas informações e a gente fala sobre o lançamento lá. Muito obrigada, viu, querido? Só posso agradecer o carinho. Obrigado. Muito obrigada. Otávio Café, o endereço? Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 2996, ali próximo da cidade de Jardim, em São Paulo. E aí a barista que está sempre Temos lá baristas preparados para poder te ensinar como preparar um café em casa, como tomar um café, como identificar essas notas, tudo isso. Tem uma equipe lá preparada para receber vocês. Muito obrigada, viu? Imagina. Também ao Carlos, o nosso professor aqui da mesa, lutador de MMA. Muito obrigado pela participação. E gostaria de deixar quem quiser Claro. ver uma aula minha, participar das aulas. Minha academia fica em Osasco, na Rua Sara Veloso. O nome da academia é Running. Quem quiser me achar também no Facebook, tá como Carlos Eduardo, Carlão Top Team. Muito legal, obrigado, muito Lilian. obrigada. E mais uma vez agradecer ao Tony, viu, Tony? Muito obrigado a todos, E muito sucesso. obrigado aos espectadores e muito obrigado, Liliane. Olha, lembrando, gente, que fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha. A gente se encontra no próximo programa. Um beijo e até lá. Vamos fazer foto bem juntinho.